Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que começa imediatamente com uma curiosidade, porque desde sempre acreditou que iria ser médica, já nos vai explicar, mas a verdade é que o design acabou por falar mais alto. Fez o seu estágio, rumou à Madeira e de regresso a Lisboa acabou por optar por um projeto pessoal com alguns amigos e a verdade é que ao longo dos anos foi fazendo o seu caminho e hoje é partner da Whiteway. E portanto vai ser um gosto conversar hoje com a Filipa Montalvão. Olá Filipa, bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigada por teres aceito o meu convite e vou direta a esta curiosidade. Acreditavas que ias ser médica? Acreditava e há um lado meu que continua super curioso. Isto não é uma coisa assim muito bonita de se dizer, mas se me disseres leva-me ao hospital, eu levo, tenho todo o gosto, estás a ver? Isso é o aeroporto, há sítios que eu não me importo de ir várias vezes. Tudo o que tem a ver com o ambiente hospitalar, o cheiro, o facto de tu conseguires entrar e mexer no corpo e mudares às vezes as coisas que nós temos, para mim sempre foi desde miúda. Hoje em dia já não existe, mas na altura nós tínhamos uns programas que era o corpo humano, que a câmara andava cá por dentro e tu vias tudo. Eu adorava, desde miúda, era fascinada, o cheiro, o éter, aquelas coisas todas, não te sei explicar. Queria ser médica e queria especificamente cirurgia cardiotorácica, porque me fascinava a ideia, que realmente é real e hoje em dia existe, tu fazeres transplantes de coração, tu pegares e poderes salvar a vida de alguém com um órgão que pode ser transplantado e, portanto, isso para mim era um fascínio. O que é que aconteceu para daí ires a design? O que aconteceu foi que, quando cheguei, podia dizer que tinha-me apaixonado por outras áreas, mas não. A realidade é que, quando cheguei ali ao 10º ano, comecei a chumbar e comecei a ter péssimas notas. Matemática, física, química, aquilo tudo. O meu pai dava ali tudo, explicações e mais explicações que eu tinha com ele, mas na realidade, não é as disciplinas com que eu me dava melhor. E lembro-me que o meu pai nessas coisas era muito pragmático, o meu pai era oficial de marinha, era uma pessoa muito terra a terra e muito direto naquilo que, nas suas apreciações e nas coisas que dizia. E lembro-me dele me dizer, e a minha mãe também, que realmente a medicina é uma disciplina e uma profissão que tu estudas toda a vida e que tens que estar toda a vida a atualizar-te e obviamente a aprenderes mais sobre isso. E, portanto, que era algo que ia ser muito exigente, principalmente com as dificuldades que eu tinha, a matemática e a fisicoquímica. Portanto, há que ter esta noção, ainda que fosse apaixonada por tudo o resto, pela biologia e por outras áreas de ciências, etc. Mas aquelas específicas eram muito complicadas. E lembro-me, na altura do meu pai me dizer, experimenta ver se tens outra área que possas ter interesse sem ser a medicina. Até porque depois, na altura, ouvia-se também muitas histórias das pessoas que iam para a medicina e depois não conseguiam a vaga na especialidade que queriam e, portanto, tu começavas a dizer que querias ir para a cirurgia cardiotorácica e acabavas, em estomatologia ou outra área e, portanto, não é bem aquilo, o sonho de criança, de repente queres fazer uma coisa, a realidade pode ser outra. E então, na altura, o meu pai, estava eu no 10º ano, a repetir o 10º ano, foi comigo à 5 de outubro, Ministério de Educação na altura, onde havia, hoje em dia já não há, deve estar tudo digitalizado, acredito que seja tudo online, mas havia uns livros enormes que eram os livros das profissões, onde tu conseguias ter a listagem de todos os cursos e das saídas profissionais que os cursos davam. E então lembro-me de estar a ver o livro das profissões, com o meu pai, na 5 de outubro, a pensar, o que é que daqui pode ter interesse sem ser esta área, e lembro-me de aparecer design. Lembro-me, era um curso recente, e tinha, as saídas era publicidade. E eu, desde miúda, ainda hoje faço isso, se vou ao cinema e se já passaram os trailers, para mim, perdeu a piada. Gostas dos anúncios? Gosto dos anúncios, seja um bom filme, o filme até pode ser mau e o trailer pode ser ótimo. Portanto, gosto dos anúncios, gosto do fascínio de tu conseguires, em 30 segundos, num minuto ou 2 minutos, conseguires contar o melhor que há, seja numa marca, numa história, pronto. E então isto para mim fez-me ali um clique. Isso, e desenhar, na altura achava que também podia ir para o Walt Disney e fazer outras coisas, ou seja, depois há muitos sonhos que nascem ali naquela altura, e então concorri e fui para design. Portanto, outra coisa completamente diferente, que adorei e adoro, e ainda hoje é uma área que me fascina. E depois quando começaste a estudar, como é que de alguma maneira foste eventualmente planeando, projetando, vislumbrando o teu percurso profissional? Olha, não há, no meu caso, não há um planeamento. Não houve planeamento nenhum. Ou seja, eu acho que a vida sempre me foi trazendo situações e oportunidades e eu acho que
fui agarrando. Algumas diferentes, outras correram melhor, outras correram menos bem, mas eu acho que, olha, na faculdade eu acho que tu não tens, no nosso tempo, hoje em dia acho claramente que as universidades já estão um bocadinho mais bem preparadas, pelo menos no que toca ao design, mas na altura eu lembro-me que eu estudei no IAD, portanto não entrei nas Belas Artes em design e entrei no IAD, onde fiz 4 anos fantásticos e onde realmente gostei imenso de estudar, mas tenho noção que a preparação para o mundo profissional não era, na altura, muito forte. Ou seja, tu quando és confrontado com o mundo profissional, percebes que se calhar na faculdade podiam ter dado um bocadinho mais desta realidade que tu vives depois nas agências, ou pronto, na altura era realmente uma realidade muito diferente. Portanto, tu não traças bem o que é que eu vou fazer de quando sair da faculdade. Tu no último ano do IAD em design já fazes estágio, portanto já fazes um estágio que normalmente é noturno ou diurno, dependendo do horário que tu estás a estudar, e já estás a começar a trabalhar. Podes ou estar no lado das marcas, mas nessa altura era menos comum haver equipas do lado do cliente, hoje em dia as marcas todas já têm equipas internas, era mais a ideia de ir para as agências. Portanto, ou ias para as agências, começavas a estagiar e é a oportunidade, é agarrar a oportunidade e fazes qualquer coisa, não é? Dentro do espectro da publicidade, do design, ou seja, eu acho que nunca planeei bem o que é que eu vou gostar de fazer ou o que é que eu quero fazer. Foi mais, será que eu estou a fazer bem e será que eu estou a fazer um caminho que pode dar em algum lado, não é? Eu acho que foi um bocadinho por aí. E depois de teres feito o estágio que estás a mencionar, no último ano, rumaste à Madeira. Querias muito trabalhar no Funchal? Queria. Porquê? Olha, tinha feito uma viagem à Madeira quando era miúda, acho que estava no início da faculdade, e fiquei fascinada. Eu costumava dizer que a Madeira, para mim, era como se fosse Portugal, em que tu pegavas em Portugal e apertavas, e então tinhas do Algarve atrás dos montes, mas tudo num único espaço. Porque foi isso que eu senti quando fui à Madeira pela primeira vez, e quando tu estás no Funchal, tu sentes que tu podes ter realmente ali tudo. Tens um ambiente cosmopolita, porque tens claramente, parece que estás, eu acho que em algumas alturas quase que parece que és um turista, não é? Em Portugal. Tens mar, não tens praia, é um facto, mas tens muito mar, e depois tens todo o ambiente da natureza em bruto, não é? Porque aquilo é muito... Portanto, eu fiquei fascinada, e lembro-me quando acabei o estágio, e comecei a trabalhar, tinha aquela ideia de, se me perguntassem onde é que eu queria trabalhar, onde é que eu tinha de ter uma experiência profissional, eu gostava de ir para o Funchal. Isto também, porquê? Porque eu sempre tive um bichinho das viagens, porque vivi em Macau e viajei muito e, portanto, toda a minha vida, as viagens sempre fizeram parte da minha vida. E, portanto, para mim, ir para o Funchal era não só estar fora, mas também todo aquele ambiente turístico que se vive no Funchal, dos hotéis e tudo isso, para mim me fascinava. E, portanto, foi um bocadinho nessa perspectiva. Mandei na altura por fax uns currículos, fui ver a lista, coisas que agora é tudo digital, mas na altura lista telefónica, que agências é que havia e ateliês, na altura havia muitos ateliês também de design, e enviei e fui selecionada, mandaram-me um bilhete de avião para fazer uma entrevista em que eu ia às 9 da noite para o Funchal e voltava às 8 da noite. Logo aí disse, já ganhei uma viagem ao Funchal para fazer uma entrevista. Portanto, fiquei feliz da vida, fiz a entrevista e fui selecionada. Foi giríssimo, foi uma fase gira da minha vida. Depois regressaste a Portugal e estiveste 4 anos num projeto em Lisboa, a Fábrica. Sim, sim. Recordas-te o que é que de melhor retiraste deste projeto? Olha, a Fábrica foi uma experiência que eu tive quando voltei do Funchal. Portanto, depois de ter estado no Funchal, tive uma experiência realmente muito gira do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal, a experiência não foi assim tão feliz. Porque na realidade eu estive lá quase 2 meses, não me pagaram. Isto pode-se dizer assim, estas coisas todas, não é? Aqui, não é? Pronto. Enfim, e tive que me vir embora, porque afinal aquilo que estava acordado não foi bem aquilo que se cumpriu na altura, e vim-me embora. E tu abandonares uma coisa quando queres muito, é triste. Foi o teu primeiro embate? Sim, foi tipo, afinal isto não é tudo... Quem me conhece costuma dizer que para mim o mundo é todo muito cor-de-rosa, que eu vejo tudo como muito... Pronto,
aquele choque foi assim um bocadinho tipo, então, mas eles tinham dito que isto era tudo e tudo. Pronto, e de repente não era bem assim. Era, olha, desconta a viagem que veio cá para a entrevista, faz não sei o quê, torna não sei o quê. E de repente, não, mas chegou o fim do mês, eu precisava aqui de uma ordenada, mas estava sozinha, não é? Não tinha... Pronto, e portanto isso não aconteceu. E portanto ao fim de 2 meses o meu pai enviou-me um bilhete e disse, vais-te embora. Acabou, não estão a ser corretos contigo, portanto vais-te embora. E eu vim, e ainda que na altura lembro-me que cheguei ao aeroporto e toda a gente, que giro, chegaste, eu não estava nada contente, porque para mim foi uma frustração, aquilo não correu bem, ainda que o trabalho fosse divertido e eu gostei da experiência em si, mas quem me contratou não foi bom comigo. E portanto vim bastante frustrada e lembro-me que cheguei a casa e estava naquela fase de, agora não me chateiem, vou ficar enfiada na cama durante 3 dias. E o meu pai ligou para o IAD, para o departamento profissional que havia na altura, um departamento de integração, e disse na altura, olha, arranjem qualquer coisa, porque isto tem que voltar a mexer. e então lá fui eu a uma entrevista na fábrica, que era em Colares, onde conheço uma pessoa que até hoje admiro bastante, que é o arquiteto Moura Jorge, que me recebe numa sala, e na altura os nossos portfólios eram em pranchas de capa line, com impressão, obviamente, dos projetos, mas era tudo em pranchas e era tudo feito em computador, impresso, mas... E lembro-me de estar-lhe a mostrar e ele me começar a perguntar, não tens nada feito à mão? Não desenhas? Não. E eu, não, isto agora usa-se o computador, a gente faz tudo em Freehand e em Illustrator. E ele, que horror, já não se faz nada à mão, esta nova geração, porque, quer dizer, estamos a falar de uma pessoa que tinha a idade do meu pai, não é? Portanto, uma pessoa de uma geração completamente diferente, que eu depois vim a perceber que era um belíssimo artista, arquiteto, designer, e muito me ensinou, portanto foi das melhores coisas que eu tive na fábrica, foi conhecê-lo a ele, mas lembro-me que na altura, tipo, saí de lá e pensei, olha o outro maluco, não estou para isto, vim-me embora, e lembro-me que no dia seguinte ligaram-me a dizer, Filipe, venha lá, o meu pai é assim, mas ele é ótima pessoa e não sei o quê, e eu voltei, ainda bem que voltei, porque estive na fábrica não sei quantos anos, o que de melhor tiro foi, sem dúvida, um primeiro contacto a sério com o mercado de trabalho. Ou seja, que isto de ser designer, nós temos muito aquela veia de artista e da criatividade. Primeiro, a criatividade não é um raio de luz que nos cai na cabeça e agora toma lá e fazes. Não é assim. Há dias bons, há dias menos bons, há dias em que fazemos muito bem aquilo que gostamos e há outros em que temos que fazer coisas que por acaso não gostamos tanto, mas também tem que fazer, tem que funcionar, tem que ter objetivos, tem que ter... E portanto acho que foi das melhores coisas que eu tirei da fábrica foi isto, foi a realidade de ser designer. Portanto tive um belíssimo diretor criativo mexicano que me ensinou imenso, punha picante na sopa, ainda hoje me lembro, porque ele vinha do México e punha picante em tudo, dizia que a nossa comida não tinha graça nenhuma. E o arquiteto Moura Jorge, que viajava comigo, de vez em quando chamava-me, na altura eu era a única mulher, imagina, na agência, e lembro que ele às vezes me chamava e dizia assim, já foste a Nova Iorque? Eu dizia, não. E ele, então anda cá, vou-te mostrar. E mostrava-me livros e coisas do mundo inteiro, e eu lembro-me que, enfim, que me inspirou imenso. São coisas que marcam para sempre, não é? Sim. Eu acho que a admiração pelas pessoas e por aquilo que as pessoas fizeram, eu acho que é uma coisa boa. Guardas sempre isso. Do projeto da fábrica surge o desafio de 2 amigos e a Design, portanto, um projeto do zero, um verdadeiro porta a porta. Quais é que foram os grandes desafios desta aventura? Olha, eu acho que, não sei se foi uma aventura ou uma loucura, porque eu, às vezes, hoje em dia, quando olho para trás, há quem diga assim, tu não sabes é dizer que não. Se calhar eu não sei se isso é um defeito ou se isso é uma virtude, ainda não estou para perceber, mas na realidade, se tu me pedires agora qualquer coisa, a probabilidade de eu dizer que sim é muito grande. Porque a minha primeira instância é dizer que sim, why not, não é? Porque não? Porque é que a gente não há de fazer... E lembro-me que quando estava na fábrica, tinha 2 amigos, de quem gosto muito, que era o Pedro e a Filipa, que foram meus sócios durante anos, que os conhecia de momentos diferentes, mas conhecia-os aos 2, eles eram um casal, e que tinham um projeto próprio de um ateliê no Estoril, aqui em Cascais, e com um outro sócio, portanto acho que eram 3 sócios na altura, e eu achava aquilo giríssimo. Vocês fizeram um ateliê e tem uma coisa, sim, fazemos. Mas eles realmente tinham
muito pouca experiência de agência e então muitas vezes pediam uma ajuda do género. Na altura as agências tinham uma série de ferramentas que hoje em dia já são mais digitais, é mais fácil de adquirir, mas tu para fazeres uma arte final tinhas que ter um bom livro de Pantones, tinhas que ter uma língua de Pantones, tinhas que saber, e as agências tinham estas ferramentas e muitas vezes eles diziam, tu tens aí o livro de Pantone para nos ajudar porque a gente vai fazer não sei o quê, tens aí uma ferramenta para medição. E eu muitas vezes trazia da fábrica, ia ao Estoril, ajudava-os, no dia seguinte levava outra vez as coisas para a fábrica, tudo sem qualquer problema, mas lembro-me que fazia muito esta coisa de saía da fábrica, ia ao Estoril, estava com eles, ajudava-os no projeto, voltava, pronto. E isto aconteceu inúmeras vezes. E acho que depois de várias interações em que os ajudei, e às vezes ajudava até com exemplos de coisas que a gente fazia, e podíamos fazer, olha, podem fazer assim, podem... porque também gosto muito de dar opiniões, não é? Estás a ver? Vale o que vale, mas lembro-me de um dia eles me ligarem e dizer assim, olha, o nosso sócio vai sair do projeto, porque obviamente isto ter um projeto próprio, aquela ideia de teres um retorno rápido, também é um mito, não é? Portanto, não há um retorno rápido. O efeito boomerang tem de ser uma coisa que fazes sem pensar muito, ou seja, alguma coisa boa de acontecer, principalmente quando és novo, tens que ter um bocadinho essa disposição. E na altura ele saiu, porque realmente achava que aquilo estava a ir a uma velocidade que se calhar não era bem a que ele pretendia. E eles perguntaram, olha, queres ficar com o lugar da pessoa que saiu e ficas com a cota dele? E no fundo fiquei sócia deles e portanto foi uma aventura. Passámos a ser 3 sócios. A EN existiu durante 7 anos. E foi um projeto que nasceu do zero. Portanto, nessa altura, quando eu me juntei a eles, a sede ainda era em casa da Filipa, aqui no Estoril. Depois passámos para Cascais, onde realmente passámos a ter um espaço físico e onde nos organizámos do ponto de vista de equipa. Portanto, cada um tinha a sua função, a Filipa mais dedicada à área financeira, o Pedro criativo, até hoje, ainda hoje é um belíssimo criativo, e eu acabei por agarrar a parte comercial. Não me perguntes bem se isso foi uma escolha ou foi uma opção, mas eu acho que eu sou muito de... Ok, então o que é preciso? Clientes. O que é que a gente precisa? Trabalho, não é? Então, ok, vamos à rua e vamos buscar trabalho. Agora, não tenho formação nesta área, na altura muito menos, não percebia muito disto, mas o que sei é que fiz aquilo que na altura parecia correto, que era uma pasta de portfólio na altura que se usava com imensos projetos e projetos que nós fazíamos e andar a bater de porta a porta, porque na altura a internet ainda não era o que é hoje, não havia nada destas ações de marketing digital como fazemos hoje em dia para chegar aonde queremos, por isso andávamos de porta a porta. Eu fazia muito os hotéis, tudo o que era grandes restaurantes, empresas, portanto ia segmentando por target, por áreas, e ia bater à porta e apresentava a ele. Sentes que adquiriste muitas competências com essa experiência de porta, de abordagem? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tive uma formação no lado comercial, sem saber, não é? E sem fazer de propósito, acabei por ter uma formação prática, não é? Uma experiência prática de como é que podes tentar várias abordagens para seres ouvido e para seres, obviamente, para estares um bocadinho no radar quando precisam dos teus serviços, e também como reagir, porque houve muitos nãos. Houve muitos nãos. E, obviamente, nós éramos uns miúdos. Portanto, houve muitos nãos. E também tens que saber lidar com isso e, no dia seguinte, sair e voltar a bater às portas novamente, porque senão a coisa não funciona, não é? Hoje, se te conseguires eventualmente distanciar e se estivesses a observar-te a ti e aos teus dois sócios nesta altura, terias alguma coisa para lhes dizer que fizessem diferente? Hoje à distância farias alguma coisa diferente? Dir-lhes-ias para fazer alguma coisa diferente? Olha, eu gosto de pensar que as coisas acontecem por uma razão. E eu sei que quando é impossível nós não olharmos para trás e não dizemos eu se calhar agora fazia diferente ou fazia isto assim, ou melhor, eu então como designer que sou, tu quando acabas de fazer uma coisa já fazias de outra maneira quando acabas. Mas eu neste caso, eu gosto de olhar para este período como um período que realmente teve a sua função e
teve a sua importância na minha vida e me ensinou uma série de situações. E dou-te um exemplo. Nós éramos uma agência que teve 7 anos no mercado, mas nós éramos efetivamente muito novos. Muito novos também em termos de experiência profissional. E, portanto, o que é que aconteceu muitas vezes? Olha, acontecia, ao fim do ano, fazermos as contas da empresa e comprávamos um cheque viagem para cada um da Geotour e depois viajávamos, sem qualquer compromisso. Éramos novos, não tínhamos grandes responsabilidades na vida. Quando ganhávamos um grande projeto, pegávamos os 3, íamos ao Porto de Santa Maria e comíamos um bom arroz de marisco. Agora diz-me assim, o que é que tinhas feito de diferente? Se calhar na altura, quando a empresa fechou e se calhar se tivéssemos poupado algum durante os anos, se calhar... Mas não sei se teria feito diferente. Tinha aquela função na altura, não é? Porque na altura aquilo era o que nos parecia correto e nós gozámos todo esse percurso, ou seja, aquele início de termos um negócio e do negócio realmente ganhar projetos e chegares ao fim do ano e teres lucro e teres perspectivas do novo ano. Se calhar se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje do que é fazer um business plan e cumpri-lo até ao fim, claro que eu sei que não se devia chegar ao fim do ano e estourar o dinheiro e começar do zero em janeiro, mas eu acho que fez parte do percurso, não é? Olha, a Anne efetivamente foi um projeto que chegou ao fim, mas surgiu a White. Como é que isto acontece? Olha, a White surge de um convite que tive, entretanto, do Y Group, neste caso do Pedro Janela e da Rita Baltazar, que foi minha colega de faculdade, e do Gonçalo Castelo Branco, e que na altura conhecíamos-nos bem, e eu estava há 7 anos na EN e sabia também que os meus sócios estavam também um bocadinho cansados daquilo. Ou seja, o Pedro e o Filipe ainda por mais eram um casal e, portanto, aquilo tudo já estava tudo com vontade de fazer coisas diferentes. Que eu percebo porque começámos muito cedo e, portanto, é normal que as coisas... E na altura houve esta situação que foi de abrir realmente aqui a White enquanto agência do Y Group e, no fundo, o que fizemos na altura foi uma espécie de um trespasse da EN para a White, em que o Pedro e a Filipa saem e a Filipa, imagina, com a sua experiência financeira, vai para o BPI, o Pedro vai para a Brandia, na altura, uma belíssima agência, portanto, cada um segue o seu caminho e nós seguimos com a White, não é? Portanto, um acordo de cavalheiros feito na altura, amigos como dantes, mas eu acho que foi uma forma de... deu-se continuidade à EN, mas deu-se continuidade à EN de uma outra forma. E eu, no meu lado, o que é que eu senti? Eu tinha muita necessidade de fazer evoluir aquilo que eu estava a fazer. Ou seja, eu precisava, depois de anos à frente de uma empresa, com o Pedro e com a Filipe, meus sócios, eu precisava perceber mais do que é que estava a fazer. Ou seja, esta história que eu hoje digo, de saber fazer um business plan e de saber gerir uma empresa, era algo que se calhar na altura era feito de outra maneira. E, portanto, eu queria tentar perceber como é que se evoluía neste aspecto. Isto de ser empresária também pode ser algo solitário, não é? Porque se ninguém está lá para te ensinar, tens que ser tu a querer saber mais e tens que ser tu a querer andar para a frente. Portanto, eu acho que foi algo que também naturalmente surgiu. Também na altura ninguém estava a pensar bem se era isso ou não que ia acontecer, mas ainda bem que aconteceu. Porque a White foi a segunda agência do Y Group, na altura a nascer, só existia a BAI na altura, e foi um percurso, quer dizer, já lá vão 18 anos. Porque depois criaste a White Way, ou seja, de designer a gestora, a responsabilidade de grandes projetos. De alguma maneira acreditas, e hoje em dia já com essa bagagem naturalmente, que é também este mix de funções que te atrai? Eu gosto muito desta função bombeira. Lembro-me que na altura era isto que eu me chamava um bocadinho e que achava que hoje percebo que é uma função mais adequada ao COO, não é? Porque hoje em dia as coisas já têm uns nomes e já evoluíram. Já aprendi uma série de coisas nesta área, mas na realidade eu gosto do mix de funções. Eu gosto de não fazer todos os dias as mesmas coisas. Por outro lado, sou muito prática, ou seja, eu sou sócia da White com o meu sócio, que é o Ricardo, e nós sempre tivemos um entendimento muito bom do que é que são as áreas de cada um. Ou seja,
e nós costumamos sempre dizer que ele é o thinker e eu sou a doer. Portanto, há aqui um lado prático de, se queres que qualquer coisa aconteça, conta-me qual é a ideia e eu vou fazer com que ela aconteça. Portanto, eu gosto de mexer estes cordelinhos, de pensar qual é a equipa que é preciso, se temos o material, se temos o cliente, eu gosto de juntar estas pontas todas e fazer acontecer. Quando estás à frente da empresa, juntas o lado da gestão, não é? Juntas o lado da gestão, que é algo que tens de começar a perceber bem, porque há opções que tomas que já não é bem daquilo só que tu queres fazer, ou que tu achas que deves fazer, mas aquilo que tens que fazer, não é? Portanto, há um mix do que é estar à frente disto. Há outra curiosidade a teu respeito, que é tu escreves sempre cliente com C maiúsculo. Porquê, Filipa? Olha, eu acho que faço isto há muitos anos, olha, desde a N que faço isto. Acho que é uma forma de tu entenderes, não é? E de tu disciplinares que aquilo que tu estás aqui a fazer enquanto agência e enquanto profissional tem uma componente muito importante, que é o cliente, que no fundo é o meu parceiro de negócio. Não é? É o meu parceiro de negócio. E, portanto, hoje em dia, se me perguntares, eu escrevo cliente com C grande, escrevo colaborador com C grande, ou seja, é uma forma de, isto é o fim da linha, é o meu cliente. Não é? Ou seja, o fim da linha, hoje em dia, é o meu cliente, também é o meu colaborador, mas são estes os meus targets. E, portanto, isto para mim é importante. Se me dissessem, é uma questão de respeito. Olha, se calhar... Sentes que de uma forma enalteces? Sim. A importância dele e também a forma como muitas vezes tu tens que tomar decisões em prol dele e da relação que tens com ele. Portanto, sempre, para mim, o cliente é aquilo. Se nós não tivermos clientes, as agências não têm muito, podem ter muitos colaboradores e podem ter muitas coisas, mas os clientes são fundamentais para nós, para a nossa sobrevivência, não é? Há uma frase tua que diz: se achas que tens mais para dar, chega-te à frente e arrisca. Correr riscos faz parte? Olha, correr riscos faz parte. E essa frase foi dita num contexto, se não estou em erro, da executiva. E acho que às vezes tem a ver com temas dos quais eu sou muito fã, que é os temas da liderança feminina. Eu sou realmente muito fã da liderança feminina. Obviamente que venho de uma área onde não tens desafios tão grandes como se calhar outras áreas têm, e portanto nós na área da criatividade e na área da publicidade e da comunicação, eu não sinto tanto, por vezes, aquele glass ceiling, aquela ideia de que a liderança feminina não chega tão longe, ou o gender balance, pronto. Mas é um tema que me apaixona, porque realmente eu acho que, até porque eu, no meu entender, as mulheres são multitask, quer dizer, não quero, obviamente, dizer aqui nada do género oposto, mas na realidade eu acho que nós conseguimos fazer muito mais coisas do que eles ao mesmo tempo, não é? Portanto, eu acho que nós temos sempre uma série de vantagens no mundo profissional. Mas essa frase, quando foi dita, eu acho que era porque muitas vezes falam das oportunidades que as pessoas têm, e eu acho que as oportunidades não é só aquilo que nos é colocado à frente. Eu acho que as oportunidades tu também as fazes. Porque tu tens muitos momentos em que ou tu te chegas à frente e agarras o desafio que está a passar perante os teus olhos, ou tu podes ficar à espera que te chamem, não é? Pronto, e há sempre esta situação. Eu sou mais de arriscar e sou mais de avançar. Umas vezes corre melhor, outras vezes nem tanto. Mas eu prefiro avançar e dizer sou eu. No outro dia... Posso desviar aqui o assunto? Desculpa. Claro. No outro dia estou a fazer um programa muito giro na Nova, que é o Promova, que é um programa da CIP e da Nova. E fazemos uma série de módulos durante um ano e fazemos uma série de formação de executivos. E normalmente nos trabalhos e nas apresentações, quando alguém diz quem quer ir à frente, eu digo eu, e sou logo a primeira. E as pessoas dizem, tu és super corajosa, queres logo ir à frente e queres logo à frente. As pessoas não percebem que isso às vezes é um mecanismo de defesa. Porque se tu fores para o segundo, ou terceiro, ou o último, isto é como o karaoke. Tu não queres cantar depois de uma pessoa ótima a cantar. Tu vais te sentir péssima. Portanto, mais vale ires logo à frente, fazeres e dizeres aquilo que tens preparado para dizer,
E depois os que vierem a seguir, quer dizer, pelo menos tu já fizeste o teu. Ou seja, às vezes pode dar aquela ideia de que isto é porque tu és muito corajosa. Não. Às vezes é porque preferes te atrever primeiro e, olha, seja o que Deus quiser, mas está feito, do que às vezes ficar muito à espera e achar sempre que se calhar não vais ser tão bom como aquela pessoa que foi à tua frente. Percebes o que eu quero dizer? E por isso, eu acho que se achas que tens mais e se achas que tens algo para dar, chega à frente. Quer dizer, o que é que pode acontecer? Não ser tão bom como a pessoa do lado? Ou como a pessoa que vem a seguir? Não. É a minha forma de ver. Há pouco falávamos de escreveres cliente, colaboradores, com C maiúsculo. O ter uma ótima ideia e conseguir colocar essa ideia a ir de encontro às necessidades dos teus clientes continua a ser uma das grandes coisas que te move neste negócio? Olha, eu sou, enquanto criativa, já a parte criativa não é hoje em dia a minha área. Eu hoje em dia, aquilo que mais gosto é discutir ideias com os clientes, ou seja, realmente tu estares numa reunião inicial em que um cliente te passa qual é o desafio, qual é a sua necessidade. Muitas vezes o cliente até acha que tem uma solução e tu começas a discutir, mas a discutir no bom sentido, ou seja, a tentar perceber as variáveis, a tentar perceber no fundo o que é o objetivo final do projeto. E tu às vezes até sais da reunião com outras ideias que não têm nada a ver com aquilo que o cliente achava que queria ao início, e portanto isso para mim são sempre boas reuniões. E depois tentares passar isso à equipa que no fundo depois desenvolve o projeto. E quando isso acontece, o que eu mais gosto é passar tudo isso, e depois há uma equipa que tem a direção criativa, do qual o meu sócio assume esta responsabilidade, há toda uma equipa de supervisão, designers, estrategas, copies, etc., que vão desenvolver. E eu às vezes até gosto de me afastar, porque entretanto as minhas funções hoje são outras, e quando o projeto está mais ou menos quase a ser fechado, eu sento-me que nem cliente a ver o projeto. Porque essa surpresa, para mim, é um momento de concretização absoluta. Quer dizer que tu entendeste aquilo que te pediram, fizeste parte da solução inicial, conseguiste passar isto à equipa e a equipa entendeu e agora desenvolveu uma belíssima ideia, um belíssimo projeto. Portanto, eu às vezes até gosto depois de me afastar um bocadinho, quase como se estivesse nos bastidores a ver depois o filme a acontecer, sabes? E é isso também que me move bastante. Eu gosto dessa parte. Tu há muitos anos que tens os teus próprios negócios, com a N, com a White, etc. Portanto, no fundo, a tua veia empreendedora há muitos anos que está muito presente em ti. Até que ponto é que te parece que a veia empreendedora pode não passar só por ter o teu negócio próprio? Ou seja, no ambiente corporativo, quanto é que tu consideras que nos pode fazer falta ter um conjunto de colaboradores com essa veia, embora estejam a trabalhar por conta de outrem? Olha, eu acho que empreendedor é o que tu dizes, não é necessário que as pessoas tenham o seu próprio negócio. São só pessoas que se calhar gostam de fazer as coisas acontecer. Eu confesso-te que eu gosto de ter uma certa orientação, ainda que a empresa seja minha, mas eu sei que o meu sócio orienta muito do ponto de vista estratégico uma série de decisões sobre a empresa e o iGroup, enquanto sócio, também orienta bastante. Eu gosto dessa orientação. Ok? Eu gosto de me sentir orientada de alguma forma. Portanto, eu acho que é bom as pessoas terem esta veia empreendedora, mesmo que estejam a trabalhar com outros e a trabalhar para outros. Porque um líder de equipa tem que ser um certo empreendedor. Não é? Tu hoje em dia, para liderares equipas, são clientes internos dentro das empresas, não é? Há tantas equipas que muitas vezes nascem dentro das empresas que eu acho que efetivamente tu tens que ter um certo espírito empreendedor, de procurar soluções, de encontrar as formas de lidar com a tua equipa, de cativar, de orientar, de fazer com que as pessoas muitas vezes sigam a tua cultura, a tua forma de ver as coisas. E, portanto, tudo isto, eu acho que precisa de um certo espírito empreendedor. Mesmo a empresa não sendo tua, eu acho que tu tens que ter sempre este lado de gostar de fazer as coisas acontecer, não é? Contagiar os outros. Eu acho que acima de tudo é isso. Gosto sempre de perguntar aos meus convidados. Eu trabalho para ti. Aos meus convidados, que leituras é que tu foste fazendo ao longo da tua carreira que de alguma forma te marcaram? Livros onde tu eventualmente já voltaste? Ou que recomendas quando alguém te faz alguma pergunta a esse respeito? Olha,
eu não leio. Isto é uma coisa que eu agora digo, porque há cerca de 1 ano e meio atrás fiz um processo de coaching e uma das coisas que eu disse à minha coach foi: eu tenho um problema, eu não leio. As pessoas todas à minha volta leem e põem nas redes sociais livros e coisas super complexas. Eu não leio. Pronto, e lembro-me na altura ela me dizer assim: olha, Filipe, a maior parte das pessoas que diz que lê muito, algumas não leem nada. Põem só a dizer que lê. E eu respeito quem lê, quem não lê e quem diz que lê. Mas a realidade é que eu não leio. Eu, desde que fui mãe, há 11 anos atrás, não leio. Não, portanto, para mim é uma coisa que li agora, ultimamente, e fiz uma festa no verão, porque li um livro do princípio ao fim, mas um livro completamente romance, Domingos Amaral, uma coisa completamente light. Mas se me perguntares se eu leio aqueles livros que eu acho que se calhar poderia ler, mais profissionais, e que se calhar me iriam trazer, não, mais facilmente ouço um podcast. Pronto, que acho que é uma coisa, para mim, mais fácil hoje em dia com a minha vida. Ler, não tenho lido há 11 anos. Pode ser que seja uma coisa a mudar e posso dizer que se calhar há 2 ou 3 anos atrás, se calhar estaria aqui a pensar como é que eu vou responder a isto, mas agora já assumi, eu não leio. Pronto, não é uma coisa que faço. Pronto, não consigo ainda encaixar isso neste momento na minha vida. Para além do teu desafio com a leitura, se olhares para todo aquilo que tem vindo a ser o teu percurso profissional, consegues identificar um momento que tenha sido de facto francamente desafiador e que ainda hoje recordas exatamente por essa razão? Olha, eu sou muito control freak e, portanto, sempre tive a mania que tinha que controlar muito tudo e às vezes tudo é barra tudo, todos, não é? Que é um problema depois, que é tu achas que tens que saber tudo, tens que controlar tudo, tu é que orientas. Pronto, portanto, eu acho que ao longo do meu percurso houve vários momentos em que tu percebes que na realidade não tens que estar em todas e por alguma razão tens uma equipa fantástica que trabalha contigo, não é? E portanto, às vezes isso é à força. Portanto, lembro-me, não vou terminar com isto, atenção, porque isto não pode ficar assim para terminar, mas lembro-me que o meu pai teve uma situação há muitos anos atrás, em que foi para o hospital e a minha mãe ligou-me e eu tive que obviamente ir ter com eles e prestar-lhes assistência, e lembro-me que na altura saí e voltei à agência 1 mês e meio depois. E lembro-me que nessa tarde estava à porta dos cuidados intensivos e ligavam-me a dizer: mas diz-me o que é que tens na agenda, o que é que queres que a gente faça? E eu dizia: não sei, nem sequer me lembro da minha agenda, não vou abrir o computador. Portanto, não sei, virem-se, não sei, eu, pronto, não estou cá. E de repente percebes o que é importante, não é a agenda, não são os mails, não é nada. O meu pai, graças a Deus, depois desse mês e meio, recuperou, teve cá mais 8 anos connosco, agora já cá não está novamente. Por isso é que eu digo, não podemos terminar com isto, mas foi uma altura que realmente eu me lembro que foi um bocadinho, olha, preparou-me, sabes para quê? Para ser mãe. Porque eu fui mãe aos 38 anos, sempre a achar que não era a altura. Não é a altura, porque tens imensa coisa para fazer. Hoje em dia o que eu digo a toda a gente é: não há altura. Esquece de pensares que há altura. Porque não há altura para ser Nunca mãe. há uma altura perfeita. Não há. E eu, se soubesse o que sei hoje, tinha sido mãe mais cedo, porque na realidade fui mãe com 38 e acho que podia ter sido mais cedo. Mas pronto, mas também, olha, fez parte, foi assim. Mas na realidade lembro-me que quando engravidei também se achava sempre que não era a altura. Claro que a altura é aquela que tem que ser, e eu também quando engravidei também senti um bocadinho, pelas razões corretas agora e não por nenhuma desgraça, que quando tem que realmente haver uma prioridade, tu baixas o computador e vais, e essa é que é a prioridade. Aquele é que é o lado A, este é o lado B, não é? O lado profissional é o lado B. Portanto, é assim que a coisa funciona. E é fácil, tu depois relativizas, até porque eu acho que tu, quando és mãe, tens um empowerment. Isto, desculpem, para quem não é mãe, pronto, mas eu acho que na realidade há um certo empoderamento. Quando me falam de empoderamento, eu associo à maternidade, que era uma coisa que eu estava longe de sentir.
que é tu realmente entenderes que se fizeste este projeto sem briefing, porque a maternidade é todo um projeto sem briefing, não é? Olha, vai dormindo, que depois não dormes. Tá? Aquelas coisas que te vão dizendo, olha, dorme por adiantado. Ninguém dorme por adiantado, não é? Só quando chega à altura é que tu percebes o que é que estavam a dizer durante meses. Mas na realidade, toda esta situação te prepara, tu sentes um empoderamento. E portanto, eu quando regressei à agência depois de ter sido mãe, eu voltei a sentir que realmente tu tens que confiar não só nas pessoas que estão à tua volta, como nas tuas capacidades, ou seja, está na hora, fecha o computador, vamos embora, amanhã está cá tudo outra vez. Os clientes também são pais, também são mães, e nós vivemos isso na pandemia, e voltámos a viver um momento desafiante na pandemia, que foi, está toda a gente no mesmo barco, e nós achamos sempre que somos só nós, e que só nós é que temos, portanto, eu acho que coisas que me desafiaram ao longo destes anos e que eu aprendi é, tu não controlas tudo, e ainda bem, não é suposto controlares tudo. Estás a ver? Não é suposto. Claro que o marido, se estiver a ouvir isto, vai se rir e vai dizer, o quê? Disseste isso? Não é suposto controlar. Mas eu tenho esta consciência. Eu tenho esta consciência que, na realidade, não é suposto controlares tudo. E, portanto, é bom teres estes momentos em que às vezes és confrontada com algumas realidades assim mais bruscas para perceberes que está tudo certo. É assim que deve ser. E tão bem que acabamos. Obrigada, Filipa. Obrigada pela tua disponibilidade, por termos esta conversa. Obrigada porque a veracidade das palavras e a forma tão genuína como contas a tua história chega de facto aos outros. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada também. Até ao próximo Profiler.